é uma demanda muito Incomoda ou grande não de incomoda? Incomoda mais o homem ou a incomoda. mulher, Jéssica, as estrias? Ah, a mulher incomoda tudo, né? Sempre incomoda, né? A mulher nenhuma gosta de ter estria, mulher nenhuma gosta dessas linhazinhas, seja ela qual for, né? Então, essa paciente, né, uma paciente de 37 anos, né, relatou, né, que tinha e se incomodava com essas estrias. As estrias apareceram, né, pós a gestação, né? Essas estrias brancas no bumbum. Então, é importante, né, ressaltar, né, que a gente tem os dois tipos de estrias, que é a estria rubra ou a estria vermelha, e a estria branca. A estria vermelha, eu tenho um processo de estiramento acontecendo, eu tenho ali uma questão vascular envolvida, mas quando eu tenho a estria branca, significa que aquele processo de rompimento aconteceu, eu não tenho mais sangue ali e o tecido entrou em fibrose, eu tenho um processo fibrótico ali. Por isso que as pessoas falam muito, né, que a estria vermelha eu consigo resolver e a branca eu não consigo resolver. Não é bem assim, tá? É claro, a vermelha é mais fácil de solucionar, né? Ainda não tem um processo finalizado ali, mas a branca eu consigo melhorar bastante, tá? Só que aí eu preciso conhecer essa minha paciente. Eu não posso simplesmente falar assim: ah, passa esse produtinho aqui que vai resolver. Não é assim que funciona. Ou então chegar e fazer procedimento e não avaliar a paciente. Inclusive, hoje eu tive uma profissional que me procurou, ela era profissional de outra área, né, da área de cabelo, e ela veio procurando e falou sobre coisas de estria. Ela falou assim: ah, mas eu tô tão cansada que eu tenho estria branca e eu já fiz tantos tratamentos e nada melhora. Eu falei: opa, vamos aproveitar o gancho que eu já estou pensando na aula. E aí conversei com ela, falei: olha, precisa fazer isso, isso e isso, e eu fui destrinchando e falando com ela. Se ela tiver, né, assistindo nesse momento, ela vai saber que é ela que eu tô falando, tá? Então, primeira coisa que eu perguntei para minha paciente, como que é a sua alimentação, tá? Quando você vai fazer a avaliação do paciente, você não pode fazer a avaliação perguntando assim: você come bem ou você come mal? Você considera que a sua alimentação é boa ou ruim? Isso não é avaliação, tá? Isso aí é sim ou não que o cliente marca na mão. Você precisa avaliar o paciente. Como que é a sua alimentação? Você vê que eu pedi para que ela me dissesse como era a alimentação, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, tá? E ela me disse que os hábitos diários dela são o seguinte: de manhã ela come café com pão ou biscoito, né? Ou queijo, tá? Ou seja, consumo de carboidrato, né? Biscoito não é algo muito interessante de ser uma boa alimentação. Não faz nenhum tipo de lanche, uma colação, almoço, arroz, feijão, carne e verdura, ou seja, é adepta a comer vegetais, é adepta a comer verdura. Lanche da tarde é o mesmo do café da manhã, então ela come mais pão, mais biscoito, tá? A sorte que ainda tem uma proteína aí, que senão o negócio estava feio, né? Ela não janta e de noite ela come biscoito de novo, um cereal ou algo do tipo. Ou seja, a alimentação dessa minha paciente tem uma verdura no almoço? Tem, mas não tem uma fruta, não tem uma alimentação boa. Se a paciente fosse marcar lá no xizinho, ela ia dizer que a alimentação dela era boa, tá, gente? Com certeza. Ela acha que tá bom. Então, o que que eu avaliarei aqui? Não é uma alimentação adequada, tá? Hidratação, média de 1 litro de água por dia, ou seja, a paciente ingere pouca água. Pele desidratada, né? O organismo desidratado, faltando nutriente suficiente. Quer formar colágeno como, gente? Impossível, eu diria. Não tem como formar colágeno aí, tá? Diz que não tem vícios alimentares, diz que não tem esses vícios, não tem uma rotina de uma compulsão por doce, por exemplo, não tem é, é, mania de comer
doce de madrugada? Nada, disse ela que não tem, tá? E pratica atividade física até 3 vezes por semana. Então, ela é pouco ativa. Ela é até 3 vezes por semana. Às vezes ela vai 2, né? Quem nunca? Quem nunca foi assim, gente, né? Então, pratica até 3 vezes na semana atividade física, que é melhor do que nada, tá? Mas precisa melhorar, pelo menos ser certinho as 3 vezes na semana, tá? Então, quando foi feita a avaliação dela, estrias de cor branca com uma espessura fina, né? E uma profundidade pequena que apareceu após a gestação. E aí, Jéssica, como é que eu vou conseguir resolver esse caso, né, dessa minha paciente? Primeiro, primeira coisa que eu indico para vocês é calma e conversar isso muito com a paciente, que muitas coisas que estão aqui na avaliação, ela precisa mudar. Melhorar o consumo de fibra, o Felipe falou lá no começo. Melhorar o consumo de fibra, né, comer fruta, colocar mais aí verduras, salada, melhorar a ingesta de água. Isso é muito importante. Senão, não tem colágeno formado, não tem água, não, água é responsável pelas reações, gente. Reações existem se tiver água, se não tiver água, não tem reação. É química isso, né? Então a gente precisa, nosso corpo é composto basicamente de quê? De água. Então a gente precisa de água. Então, tudo isso, né, precisa ser modificado previamente, você precisa conversar com a paciente. Não queira, né, mudar só fazendo o tratamento, não se comprometa só dessa forma. A paciente precisa se comprometer junto com você, ok? Pode passar para mim. Então, para vocês verem o que eu vi, né, o que a gente conseguiu avaliar, tá? Então, qual é a minha proposta de tratamento para essa paciente com estria, tá? A gente tem a mescla, desculpa, mescla Repair-Stril, que é com foco em estrias. Ela tem um ativo chamado Regestril. O Regestril ele tem uma alta capacidade de regeneração do tecido. Se ele for colocado, né, numa estria de aparência vermelha, ele vai ter um processo de regeneração maior porque não tem um tecido fibrótico. Mas quando eu falo de uma estria branca, ele vai conseguir mascarar melhor essa estria, porque a gente aumenta a quantidade de colágeno e a gente disfarça a fibrose, tá bom? Então a gente consegue solucionar, só precisa de tempo, precisa fazer as sessões da forma que tem que fazer, o paciente precisa melhorar os hábitos, o paciente precisa fazer uso do home care, tá? Mas qual o passo a passo que a gente vai fazer dessa mescla? Jéssica, posso fazer a mescla sozinha? Pode, tá? Pode fazer a mescla sozinha, não te impeço de fazer isso, mas é o que eu sempre falo nas aulas, é tijolinho. Se você quer um resultado 10, você tem que entregar 10 tijolinhos. Não adianta querer colocar só a mescla e fazer o microagulhamento na paciente e querer o resultado de quem está usando outros produtos associados. Beleza? Que fique claro isso para todo mundo, né? Tanto isso lá na parte de rejuvenescimento, lá da paciente da pele menopausada, se você quer um resultado melhor, a paciente tem que investir mais e você tem que fazer mais passos ou mais protocolos aí, né? Para conseguir garantir o melhor resultado. Então, qual a proposta de tratamento? Primeiro, espuma astringente para higienizar, tem ácido glicólico, vou afinar bem essa pele, junto com CB2 glicólico e esfoliar com o Pilinato Green. Isso vai ser super importante para aumentar a permeação da minha mescla. Já é um tecido, nesse caso da minha paciente, é um tecido que eu tenho fibrose, né? Um rompimento ali que gerou fibrose, reparação. Eu tenho que estimular o máximo de colágeno possível. Eu já comecei a estimular colágeno lá em cima. Ou seja, fazendo o processo de renovação dessa pele, tá? E aí eu posso finalizar com a descamação, tá? Eu posso finalizar com descamação ou sem descamação. Que eu prefiro com a descamação, tá? Vai ser muito melhor e mais interessante, tá? Você microagulha naquela região e aplica somente na região da estria, no caso da minha paciente, no bumbum, tá?
Não quero descamar, não posso, né? Não quero fazer o home care pós. Não tem problema. Você pode finalizar aqui com o HP Regenery, ok? Posso finalizar com o HP Regenery sem problema algum, tá? Finalizar essa etapa. Então, etapa 1, 2 e 3, mescla de microagulhamento e finalizar com o HP, tá bom? E para o uso home care, a gente tem o creme Repair Strill, que também tem o Regestril na composição, que vai promover hidratação, que vai promover o efeito antioxidante, vai promover a reparação desse tecido e aumento do estímulo de colágeno, tá bom? Então, tudo isso eu vou conseguir dentro desse creme. O paciente vai aplicar todos os dias. Caso seja feito com descamação, aí tem que esperar pelo menos 7 a 10 dias, tá bom? Não é foco aqui, a mescla é foco em estrias. Para flacidez, aí eu preciso infundir outra mescla. Preciso infundir outra mescla aqui para conseguir trabalhar a flacidez, tá bom? O booster, a gente tem mescla para flacidez corporal também. E o booster mitocondrial Max Collagen, que a gente falou lá atrás, da pele menopausada, aqui eu também posso utilizar aumento energético da célula, aumento da produção de colágeno, efeito antioxidante e o próprio colágeno para estimular a produção endógena de colágeno e repor esse colágeno que essa paciente precisa, né, para mascarar essas estrias, beleza? Então, olha o efeito aqui, gente, do nosso ativo que está presente na mescla e que também está presente no creme de uso diário, tá? Que é o Regestril. Então, os resultados são muito interessantes. A percepção dessa estria melhora muito utilizando a mescla e utilizando o creme reparador também, tá? E olha aqui, ó, é o que a gente fala. Elas estão ali, elas existem. Mas olha com a diferença, tá? Porque eu tenho uma derme mais construída ali. Eu formei mais colágeno, então ela fica mais disfarçada, tá? A percepção dessa estria branca, ela vai desaparecendo conforme eu vou estimulando o colágeno